Olá pessoal, vamos começar nossa aula hoje de História, primeiro ano, beleza? Vamos falar hoje sobre os fenícios, não vamos falar sobre os piratas do Caribe, que vocês já devem estar imaginando que nós vamos falar sobre isso, olha. Não. Nós estamos falando sobre as primeiras civilizações. E como nós já falamos sobre algumas das civilizações, como Mesopotâmia, nós falamos sobre o Egito, nós vamos entrar agora falando um pouquinho sobre os fenícios. Joga aqui na tela, vamos observar aqui. Os fenícios eram povos do mar, é isso que você ouviu, eles eram povos do mar. Eles se concentraram nessa região para aumentar a sua fonte de renda e economia, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, espera um pouquinho. Vamos lá, falando sobre essa questão do comércio marítimo, nós vamos falar sobre a escassez de terras. As terras eram inférteis, observe aqui essa imagem, as terras eram inférteis, observe como o solo era extremamente pobre e escasso. Nós vamos ter também um outro processo aí de plantio de uma árvore chamada cedro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Observe aí, os fenícios se localizavam hoje onde é o atual Libânio, a Libânia. Eles se localizavam nessa região. De um lado nós vamos ter o mar Mediterrâneo, do outro lado nós vamos ter as montanhas. E eu vou pedir licença aqui, professora Andras, me perdoe, me desculpe, mas eu preciso fazer esse desenho. Não sou artista, não tenho esse dom que você tem, mas a gente vai ver aqui. Joga aqui na tela, vamos aqui. Professora, me perdoe aí, viu? Nós vamos ter as montanhas, do outro lado nós vamos ter o mar Mediterrâneo. Me perdoe aí por essa árvore. Nós vamos ter a árvore de cedro. E esses caras, sem tecnologia alguma, eles vão se utilizar desses recursos aí para investir, para começar um processo de comercial dentro da sua região com as limitações que ele tem. Eu falei aqui anteriormente sobre a terra que era infértil, o solo era muito pobre. Professora, eles podiam cultivar alguma coisa? Podia, lógico que podia. As oliveiras. Mas só, nada mais que isso. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Os portos eram extremamente precisos para que eles pudessem chegar nessas regiões. Observe aí essa próxima imagem que mostra aí a localização dos fenícios. As cidades mais importantes eram Bíblio, Sidom e Tiro, e essas cidades vão ser cidades extremamente importantes para a chegada, para a saída desses povos além mar. Observe aqui todo o caminho que ele percorre nessas cidades, conseguindo uma abrangência muito importante. Como a gente falou dos portos, observe aqui esses atracadouros naturais. A palavra é essa exata, atracadouros naturais, onde eles podiam parar em seus barcos, as suas embarcações, para fazer e manter relações comerciais com outros povos, com povos que eles não conheciam. Isso vai ser benéfico para a nossa civilização? Lógico, joia, vai ser sim. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que esse processo de desenvolvimento dentro da Fenícia vai trazer para os dias de hoje o que nós temos de melhor e de mais atual, que você vai ver daqui a pouco. Aguarde, e agora não. Nós estávamos falando sobre essa questão aqui da madeira do cedro, certo? Eu vou mostrar a imagem para que vocês possam captar a imagem. Observe essa madeira. Nessa região da Fenícia, atual Líbano, nós vamos ter essa madeira de forma abundante nessa região, fazendo com que esses povos pensassem, imaginassem com que eles iriam agora ganhar dinheiro. E quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de primeiras civilizações, é importante a gente entender e compreender que o dinheiro é necessário e preciso para todas essas civilizações. A gente fala, o dinheiro é extremamente importante. Olha aí, ouviu o som? O dinheiro é importante. Como eles não tinham um processo de agricultura fértil nas suas regiões, eles vão entrar por outro caminho. Os caras extremamente espertos, certo? A gente viu, não confundam, viu? A gente viu nas primeiras civilizações, naquelas primeiras que a gente já viu, a gente viu que a base econômica era a agricultura. Nesse jogo aqui, a base econômica não vai ser a agricultura. Eles vão se lançar no mar. Olha, ouça aí. Observe aqui essa imagem. E nessa imagem aqui, nesse pequeno desenho,
ele mostra aqui as montanhas, as árvores de cedro cultivadas aqui nessa região e o mar Mediterrâneo. O que esses caras extremamente espertos vão fazer? Pegar a madeira da árvore de cedro, vão construir as primeiras embarcações e vão se lançar ao mar. Esses caras, eles estão investindo em tecnologia, eles estão investindo em algo que eles não têm ainda condições e como prever o que vai acontecer, mas eles se arriscam, eles utilizam aqui os recursos que ele tem naquela região, naquela localidade, para se fazerem se tornarem grandes, e é isso que vai acontecer, certo? Dando continuidade aqui, vocês já observaram aí no mapa, já viram toda a localização dos fenícios, vocês já observaram que os portos, eles são naturais, e isso facilita o processo para a chegada deles nessa região. Vocês vão também compreender que essa região ela é toda cortada pelos fenícios. O que eu quero dizer com isso é que eles não ficam restritos apenas em um local. Eles vão para diversas regiões inimagináveis, ok? Dando continuidade, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essas embarcações. Embarcações essas que esses caras pegaram a árvore de cedro, não esqueçam disso, pegaram ela e transformaram ela nas primeiras embarcações. Todas as civilizações vão utilizar dos recursos que os fenícios utilizaram naquele momento, no momento de repente de dor, de crise, para transformar essa situação numa situação extremamente benéfica, e vocês vão perceber isso daqui a pouco. Essas duas embarcações aí, elas têm duas características diferentes. A primeira embarcação é uma embarcação que está totalmente voltada para a comercialização, que é o que a gente estava falando aqui no início. Observe que essa localidade aqui do barco, ela é uma localidade um pouco mais robusta, é grande, que é justamente para guardar todos os equipamentos, mantimentos, tudo aquilo que eles precisam levar, eles vão levar nessa embarcação aqui. Essa embarcação de baixo já é uma embarcação de guerra. É isso mesmo que você ouviu, uma embarcação de guerra. As primeiras civilizações, a gente já falou sobre isso na sala, as primeiras civilizações, elas estão totalmente vulneráveis em alguns momentos, e outras civilizações se aproveitam dessas situações para entrar no seu território, fazer com que aquelas pessoas que morem lá sejam seus escravos e tomar aquela região territorial. Não esqueçam, quem tem território tem poder, e é isso que eles estão querendo nesse momento. Um momento extremamente importante para a história, um momento extremamente importante para a história da Fenícia vai ser o sistema de escritas. Hoje a gente se utiliza dele e é um dos recursos que essas civilizações nos deixaram. E esse sistema de escrita é um sistema que eles precisavam. Imaginem que os fenícios eram os primeiros caras que faziam os fretes. A gente não precisa aqui, no nosso dia a dia, de um motoboy, não precisa de levar uma mercadoria em algum lugar. Esses caras, eles vão fazer isso e de uma forma muito bem feita, certo? Só que eles precisam também registrar essas atividades, que era importante para eles. Como é que eu vou levar uma mercadoria numa determinada região, num determinado país, e vou trazer mercadorias para outro local, para a região da Fenícia, e não vou ter nada disso registrado? Em algum momento eu vou precisar saber quanto eu levei ou quanto eu não levei, e eu preciso registrar isso. Nós tínhamos o sistema de hieroglifos, que é o sistema usado no Egito, só que o hieroglifos era um sistema muito complexo para os fenícios. Eles não tinham condições de aprender um sistema tão difícil e complicado para aquela época, naquele momento. Eles precisavam ir para o mar, eles precisavam de recursos, e eles precisavam sim de um sistema muito mais prático, muito mais fácil. Então, além da tecnologia que ele já aplicou lá no início, quando eu falei das embarcações, eles agora vão utilizar esse recurso da escrita para registrar suas atividades diárias. E esse legado ele nos deixa nos dias atuais. Então, nós temos aí o alfabeto fenício, composto por 22 letras. O grego vai adicionar isso na sua civilização, acrescentando sim as vogais, e os romanos também vão pegar desse recurso e vão utilizar esse recurso dentro da sua localidade. Então percebam aí todo o sistema de escrita dentro da região da Fenícia. Lembrando, o sistema de escritas facilitava todo o processo voltado para o registro das atividades diárias que esses caras faziam na Fenícia, nas questões comerciais que a gente já falou aqui, ok? O sistema político, ele está voltado em dois momentos específicos. O sistema político, observe aí, o sistema de governo das cidades era a monarquia,
o soberano escolhido entre as famílias ricas transmitiu o cargo por hereditariedade. Nós vamos ter também um sistema chamado tassalocracia. Esse sistema é um sistema onde quem está no mar é o dominante. Então ele vai dominar o mar em diversas regiões e ele vai ser o cara que está dominando tudo e as pessoas precisam ser dominadas por ele. Nesse contexto aí, as cidades eram livres umas das outras com governos, leis e comércio próprio. A gente já falou sobre isso na sala de aula. Foque aqui no quadro. A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades e estados, que vocês já sabem o que é. São cidades independentes umas das outras. Eu fiz esse desenho aqui para vocês compreenderem melhor. Nós temos várias cidades aqui, onde nós temos. E nós temos uma cidade central. Isso aqui são o que nós chamamos de cidades-estados nas primeiras civilizações. Por que nós chamamos cidades-estados nas primeiras civilizações especificamente? Porque praticamente todas as primeiras civilizações vão se utilizar desse recurso aqui, certo? De cidades-estados. Elas vão se organizar politicamente dessa forma. E aí nós vamos ver as cidades-estados A, B, C, D, E, F, G, e nós vamos observar que elas têm independência na sua área territorial. Ela está coberta numa área territorial específica, mas elas são independentes umas das outras. Elas têm um líder forte, elas têm seu processo econômico forte, ela tem o seu poder militar específico para a sua cidade. Então uma não se mistura com a outra, ok? Cidades-estados, cidades independentes umas das outras, certo? Formadas assim por 25 cidades dentro da Fenícia. E aí nós temos aí a base da sociedade. A aristocracia, ou seja, aqueles que estavam dominando, aqueles que estavam no mar, que estavam ganhando dinheiro, esses eram o povo dominante. Nós temos os comerciantes, que viviam ali naquelas localidades. Nós vamos ter também os camponeses, pessoas que cultivavam, como eu já falei anteriormente, a oliveira. E nós temos aí os escravos, que vai ser a base da sociedade. Foque aqui, como é que a gente já falou sobre isso, a questão dos escravos. Como é que eu vou obter um escravo? Escravo por guerra, escravo por dívida. Escravo por guerra, eu vou para uma cidade, vou invadir uma determinada área territorial e pego aquelas pessoas que compõem aquela cidade e trago para mim, se tornaram escravos. Ou escravo por dívida. Seu João tem uma mercearia, você já sabe disso, né? Seu João tem uma mercearia e Juca, por exemplo, vai comprar pão lá todos os dias e mantimentos. Só que chega um momento que ele não vai conseguir pagar. E aí seu João chama ele aí, é o seguinte: chame seu filho, Marcos, que ele vai ficar aqui comigo até você conseguir pagar essa dívida. Então aí Marcos se tornou um escravo por dívida. Até o pai dele pagar essa dívida, ele vai ficar ali trabalhando como um escravo, certo? Na religião, nós vamos falar um pouquinho sobre o politeísmo. Lembrem que os únicos povos, as primeiras civilizações que são monoteístas são os hebreus. O restante, todos eles serão politeístas. No caso da Fenícia, não será diferente. Nós temos aí a imagem, observe a imagem do deus Baal. Eles acreditavam na vida após a morte e praticavam sacrifícios humanos, sangrentos, para agradar os deuses. Absolutamente tudo era visto como deuses. Uma montanha, ela tinha o poder de deuses, ela podia se movimentar. Uma montanha, ela tinha poderes naturais e sobrenaturais. Uma árvore, por exemplo, também tinha alguns poderes. E aí eles vão levar todo o crédito a essas forças naturais para manter a sua fé viva nesses deuses, certo? Continuando. Na arte também não vai ser diferente. Quando a gente fala da Fenícia, a gente pensa só em mar, né? Mas não é só de mar. A Fenícia tem uma estrutura totalmente complexa e extremamente organizada. E não esqueçam que uma civilização entrando em declínio e outra entrando no auge, uma vai pegando elementos das outras. E não foi diferente com os fenícios. Observem essas imagens da arte, as esculturas que eles faziam, as urnas funerárias, as pinturas. Não era só da arte do barro ou da madeira que eles viviam. Eles faziam também artes e a pintura está dentro e presente nesses elementos da arte fenícia, ok? A agropecuária entrou como um processo econômico dentro da Fenícia? Não.
Não entrou. Não entrou. Observe as montanhas. Nas montanhas eu tenho como cultivar gado? De jeito nenhum. Então a agropecuária ela não entra nesse processo econômico da Fenícia, certo? Em contrapartida, nós vamos ter também outros elementos que vai ajudar na fonte econômica. Nem só de mar viviam os fenícios, viu? Técnicas de tingimento da cor púrpura. Esses caras vão ser os caras extraordinários da história, que vão marcar sua geração com técnicas de tingimento. As roupas naquele momento, as pessoas só usavam roupas de coloração preta, bege, cores neutras, cores bem mortas. E esses caras vão pegar um molusco chamado murex, vão pegar aquela coloração que aquele molusco tem e eles vão começar a tingir os primeiros tecidos. As pessoas vão ficar enlouquecidas. Mas todo mundo podia ter uma roupa vermelha, por exemplo, de cor púrpura, que ele entrava numa tonalidade meio arroxeado, vermelho para arroxeado. De jeito nenhum. Só os ricos poderiam ter, viu? E hoje, nos dias atuais, professora, eu poderia ter uma roupa de uma cor vermelha? Não sei. 1 quilo hoje de tecido numa cor vermelha ou púrpura, você pagaria em torno de R$25.000. E aí? Só os ricos poderiam ter, né? Observe essa imagem aqui. Observe aí. A primeira imagem mostra aí um tecido tingido com o murex, que a sociedade romana, só quem estava no alto padrão poderia utilizar desse recurso. Nós vamos ter aí, murex é um molusco, viu? Na segunda imagem nós vamos ter aí um homem vestido um kimono, naquela região ali do Japão. Ele também estava dentro das pessoas que tinham dinheiro, estava no alto padrão. Esse recurso ele foi utilizado para fazer o tingimento dessa roupa com essa planta. Essa planta que vai dar essa coloração, essa tonalidade azulada. E nós temos também o inseto. E esse inseto aí, você percebe a roupa vermelha do rapaz, e esse inseto ele vai também promover essa coloração. Só que não para por aí não, viu? A história ela não morreu. E aí nós temos aí a universidade aí dos Estados Unidos fazendo pesquisas com diversas colorações que foram encontradas em diversos locais inimagináveis. Até no vulcão lá de Pompeia foi tirado alguns pigmentos e fragmentos de colorações. E você está achando que é pouco? Não. Até da urina da vaca lá na Índia, eles tiraram esse pigmento. E eles utilizam isso como estudo. E hoje na universidade tem cerca de 25.000 catalogados corantes que foram utilizados nesses períodos distintos da história. Pessoal, então, na aula de hoje, nós falamos sobre os fenícios, sobre esse processo comercial que eles desenvolveram na sua região. Falamos também sobre a escassez da agricultura nessa região, e você já sabe o motivo. E hoje nós falamos também sobre a questão do status, da coloração das roupas das pessoas aí nessa sociedade, que viveram nesse tempo, nessa época, nessa sociedade. Com base nisso, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esses tipos de coloração que foram encontradas em diversos períodos da história. Como é que eles utilizavam, quais recursos eles faziam para estarem com uma coloração diferente, de repente nas suas roupas, de repente em algum acessório que ele queria usar. As mulheres aí que gostam de acessórios, são vaidosas. Como é que essas mulheres viviam nesse tempo, nessa sociedade? E aí vocês vão fazer essa pesquisa sobre essas colorações. Que tipo de colorações foram encontradas, aonde elas foram encontradas, onde elas estão registradas e como esses homens conseguiram viver e conviver com essa discrepância social em relação às roupas que eles vestiam. Vocês vão fazer essa pesquisa e vão mandar para mim no meu e-mail, alinehistoria@hotmail.com, ok? Beleza? Até a próxima aula. Tamo junto!